agora vamos falar sobre queimadas. A cada 100 focos de queimadas aqui no Brasil, 5 foram registradas no Piauí em 2023. Esses dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que colocam o estado na 6ª colocação nacional e 2ª posição no Nordeste quando o assunto é focos de incêndio. Vamos conversar então com a Gorete Santos para a gente saber como é que os bombeiros estão fazendo para atender a tanta demanda, tantos chamados em quase todas as regiões aqui do Piauí, né, Gorete? Bom dia novamente. Bom dia, Aline, novamente para você e para todos. Pois é, né? Quando chega esse período, a gente sabe que a demanda realmente é muito alta. Vimos nas últimas semanas incêndios florestais com grandes áreas devastadas. E a região sul, região que concentra o cerrado aqui no estado do Piauí, geralmente aqui tem também a maior incidência de focos de incêndio. A gente tem inclusive um levantamento foi feito baseado nos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, trazendo os municípios aqui do estado do Piauí com maior incidência, e Uruçuí está lá no topo, né, em relação ao número de focos de incêndio. Até a última segunda-feira, esses dados são desde o dia 1º de janeiro até a última segunda-feira, no município de Uruçuí, com quase 12% da incidência de focos, ocupando a 19ª posição no Brasil, com quase 2 de cada 100 focos de incêndio, né, no Brasil. Floriano vem em segundo lugar, com quase 6%, Jerumene em terceira, com aproximadamente 5%, Baixa Grande do Ribeiro em quarto lugar, com 4,7%, e Santa Filomena com 3,9%. Os biomas mais atingidos aqui no Piauí são, em primeiro lugar, os Cerrados, com quase 70%, e em segundo, a Caatinga, com aproximadamente 30%. Você perguntava das regiões, para se ter uma ideia, dos 40 municípios com maior incidência de focos de incêndio aqui no estado do Piauí, apenas um deles fica na região norte, que é Teresina. A gente vai trazer mais detalhes sobre esse trabalho para evitar e para combater esses focos de incêndio em todo o estado, com o Coronel José Veloso, do Corpo de Bombeiros, trazendo essas informações para a gente. Felizmente, nesta semana a gente está com uma situação mais tranquila. Coronel, bom dia. Bom dia. É uma tranquilidade instável, vamos assim dizer, uma vez que a gente estamos monitorando esses focos ativos que continuam, na verdade, desses focos ativos que os satélites registram, uma grande maioria, por que não dizer, são queimadas controladas, em tese controladas, vamos assim dizer, e por vezes, quando foge o controle, essa população, essas pessoas que provocam essas queimadas, eles acionam o Corpo de Bombeiros e, no caso, toda a brigada, toda a estrutura que nós temos. Nesse momento, nós não temos nenhuma equipe atendendo esses municípios fora. Entretanto, diariamente nós temos na zona urbana, dentro do limite dos municípios que tem Corpo de Bombeiros, no mínimo 4 a 5 chamadas para incêndio urbano. Quais as regiões mais complicadas? Normalmente o que acaba atrapalhando, né, esse trabalho do Corpo de Bombeiros e muitas vezes ampliando a área devastada? A verdade é que quanto mais nativa a região, mais difícil o acesso, mais difícil é o trabalho de se fazer o controle. Veja que o controle, o fogo no mato, não há um combate direto, como a gente tem no incêndio urbano, nesse incêndio que a gente concebe normalmente. O bombeiro não vai chegar lá e apagar o fogo, a gente vai usar a técnica para isolar aquele fogo, para ele limitar o que ele vai causar de danos. Nessa condição, essa é uma grande extensão também, ou seja, nós tivemos, como a gente citou em Canto do Buriti, nós tivemos uma frente de 25 quilômetros, e isso para ter homens, porque essa questão dos homens para fazer esse trabalho, é um trabalho de formiguinha e eles têm que caminhar, o veículo não chega nesses locais, então é muito complexo essa condição, é um trabalho de muitos braços, na verdade são muitos órgãos envolvidos, a gente tem que chamar a atenção, é a população que participa de uma maneira em geral, então do IBAMA, ICMBio, com a seção de brigadistas que eles movimentam de outros locais, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que tem um registro, tem uma capacitação, inclusive prévia, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria do Meio Ambiente tem uma parceria de fazer um treinamento, capacitar brigadistas dos municípios, quando tem uma chamada, o bombeiro vai lá e faz essa composição, aciona esse pessoal.
Nós temos a Polícia Militar com a questão tanto do batalhão de Polícia Ambiental, porque entra uma questão de fiscalização também, e como tem também a própria aeronave, que quando oferece as condições do local, a Polícia Militar nos cede para fazer esse trabalho. Enfim, são vários órgãos, a própria Delegacia do Meio Ambiente também tem participado em algumas situações de investigação. A Secretaria de Segurança está empenhada justamente no sentido de fazer toda essa... É a prevenção, é um trabalho, a gente sabe que o risco sempre vai existir, não vamos conseguir extinguir essa ideia, essa concepção do uso do fogo, então a gente vai ter que trabalhar justamente para que as pessoas tenham responsabilidade nas queimadas. A integração de todos esses órgãos tem fortalecido esse enfrentamento, né, Coronel? Inclusive ontem houve uma reunião do comitê, envolvendo também o Ministério Público, que tem acompanhado todo esse trabalho. Sim, existe um comitê que foi criado por decreto estadual. O Corpo de Bombeiros o comandante-geral do Corpo de Bombeiros é o presidente e tem vários órgãos envolvidos. Ontem tivemos uma reunião que foi deliberado, inclusive um protocolo. Da reunião participaram o IBAMA, o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil também do Estado. Enfim, são diversos órgãos para a gente fazer essa discussão que como a gente disse, é uma discussão de todos. A solução, o problema é de todos nós. Então a solução também tem que partir de todos.